Babilônia, o governo político, o governo maligno que vai entrar na grande tribulação, a prostituição, tudo aquilo que se diz respeito à Babilônia. A palavra do Senhor é no texto áureo. Deus abençoe os pastores. E eu vou esperar aqui que alguém possa estar entrando comigo. Tá pouco falando sobre a escola dominical aqui, para um maior desenvolvimento da palavra de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 17. Deus abençoe a todos que estão chegando. Falar um pouco sobre a escola dominical. Nós seremos odiados, já somos perseguidos até dentro do nosso lar, porque fazemos a obra de Deus. Somos sim perseguidos, meus queridos. Então, meus queridos, quando falamos da palavra de Deus, estamos falando de Babilônia. Estava aqui estudando um pouco sobre a escola dominical, que hoje é o 3º trimestre, Império do Mal. Apocalipse capítulo 17 vai falar da grande Babilônia. Babilônia, ela é a política e o governo do mal, o governo da malignitude da terra. Falar de Babilônia em Apocalipse é falar da grande tribulação. É onde se inicia a última profecia de Daniel capítulo 9. Diante daquilo que eu já estudei na escatologia, Daniel 9, no último versículo, está falando de uma semana. Essa uma semana significa a grande tribulação. A grande tribulação, podemos dizer, da Babilônia encaixada nesse conteúdo também, o governo maligno, o governo do anticristo. Livro de Apocalipse, capítulo 17, vai falar da grande prostituta. A palavra do Senhor trata esse título bem propício, o espírito da Babilônia, ou seja, o maligno, o mal. Trata-se da Babilônia religiosa e abrange todas as religiões falsas, inclusive o cristianismo apostata. Na Bíblia, os termos prostituição e adultério, quando empregados figuradamente, normalmente denotam apostasia religiosa e infidelidade de Deus. Significa um povo que professa servir a Deus, enquanto na realidade adora e serve a outros deuses. Note o nítido contraste entre a grande prostituta e a esposa do Cordeiro. A prostituta é súdita de Satanás, a esposa súdita de Cristo. A esposa súdita de Cristo, Satanás veste-se de prostituta, com Deus veste a esposa do Cordeiro. A morte eterna é a porção da prostituta. A glória eterna é o destino da esposa. O destino da igreja, nós somos considerados a esposa do Cordeiro, a igreja. Não adianta corrermos da realidade bíblica. A palavra do Senhor fala daquilo que se diz respeito ao pecado, à imundícia, às coisas ilícitas deste mundo. E temos um livre-arbítrio, meus queridos. A Bíblia, aqui eu estou falando da escola dominical, estou pegando o tema da escola dominical, está falando sobre o império do mal. O império, o governo, ou seja, aquilo que vai liderar na grande tribulação. E levou-me em espírito num deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esses 10 chifres é o governo dentro da terra. Quando nós pegamos, eu vou pegar um exemplo, que eu estava estudando 10 chifres. O que é esses 10 chifres? O governo nos 4 pontos da terra embaixo e os governos nos 4 pontos da terra em cima, e um no centro. Se nós pegarmos o M e colocarmos para baixo e o W para cima, são 10 pontos. O que é esses 10 pontos? Você vai fazer um círculo no M e vai fazer um círculo no W. Isso significa os 4 pontos da terra: norte, sul, oeste e oriente. São os 4 pontos da bússola. São os 4 pontos da terra. O governo do maligno. Irmãos, o mundo, eu vou ser sincero, o mundo é um mundo errado. O mundo é um mundo de prostituição. O mundo é um mundo de palavras ruins. A palavra do Senhor fala que na grande tribulação isso aqui vai acontecer antes do juízo final. A palavra do Senhor está falando a mãe das prostituições, a grande Babilônia, a política, o governo que vai entrar no mundo, que vai governar o mundo.
E a igreja que já não vai estar aqui quando acontecer essa situação de Apocalipse, capítulo 17. A queda de Babilônia, a visão da grande prostituta sentada sobre a besta, o governo do anticristo. O governo, irmãos, da malignitude. Eu não vou muito pincelar nesse assunto, mas a escola dominical aí começando hoje, dia 4 de junho de 2023. O império do mal. A palavra do Senhor fala de Babilônia. A Babilônia, também o povo que ficou no exílio da Babilônia, o governo que não permitiu mais que o povo voltasse, um governo ruim. Quando iniciamos o livro de Esdras, a libertação, e quando vemos no último livro de Crônicas, segundo a Crônicas 36, eu estou observando o governo que levantou para arrebentar com tudo, para destruir tudo. E eu vou estar até abrindo aqui somente para fechar o assunto dentro da Babilônia. Livro de Segundo Crônicas, capítulo 36 e 16. Eu não estou aqui com a revista da escola dominical. Eu estava dando uma olhadinha aí no tema. Ele está falando o espírito da Babilônia. Significa a prostituição, significa aquilo que é errôneo, que agride a alma, prostituição, né? O espírito de prostituição, de sujeira, de imundícia, de pecado, de adultérios, etc. Isso daí é Babilônia. O governo, a política, a economia se enquadram ao mesmo tema. O governo do mundo, o governo do anticristo. A palavra do Senhor está falando, sendo com a Crônicas 36, já no finalzinho para a gente entender o que é a Babilônia lá no Antigo Testamento. Um exemplo da Babilônia. Exemplo, era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias que falava da parte de Deus. A palavra do Senhor diz: porém zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra seu povo, que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou a seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos deu às suas mãos. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes, pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei dos príncipes, tudo levou para a Babilônia. Então aquilo que era tão importante ficou no exílio, ficou preso, e não pôde voltar para os seus respectivos lugares. É verdade que Deus vai levantar 3 lideranças logo na sequência. Vamos abrir o livro de Esdras. Você vai ver aí a primeira deportação, a primeira libertação de um povo, 50 mil que voltaram para casa, e assim foram sucessivamente. Primeira liderança, Zorobabel. Segunda liderança foi Esdras, que encaminhou a lei, que trouxe os mandamentos com o povo. E o último, Neemias, que construiu um muro, que foram destruídos 52 dias restaurados. Agora em Mateus, observando bem que vai surgir 10 governos principais, Nero, Domiciano, que desterrou João na ilha de Patmos, e assim se sucede o que João está dizendo. João que morreu de uma velhice natural, morreu de uma morte natural. E ele descreve Apocalipse 17 sobre um assunto importante, sobre a grande Babilônia, o governo do anticristo. Observe que a Bíblia ela tem um contorno sobre Babilônia. A Bíblia ela fala da deportação babilônica para o Jeremias, o povo que ficou 70 anos sem voltar para casa. Eu vou concluir o assunto bíblico. A Bíblia está se concluindo, irmãos, quando alguém fala assim, o que falta realmente para se cumprir a Bíblia Sagrada? Para se entender a Bíblia, tem que entender Daniel. A palavra do Senhor fala, quem lê, que entenda o que diz o profeta Daniel. Então eu procuro entender o que Daniel está dizendo em Daniel capítulo 9. Nós vamos observar 70 semanas de oração. O que são 70 semanas de oração? 70 semanas de oração são divididas em 3 partes. A primeira parte é 49 anos,
Jerusalém está restaurada, Jerusalém foi edificada. Segunda parte, 62 semanas, equivalente a 434 anos depois. Aqui está chegando Jesus, no Calvário, padeceu, morreu por amor da humanidade. Agora a Bíblia fala que vai vir um príncipe. Que príncipe é esse? O governo do anticristo. O governo da malignitude. O governo da imundícia, da sujeira. A Bíblia fala prostituição. Aquilo que contamina a alma e o corpo para o inferno, o fogo eterno. Se fosse falar de prostituições, poderíamos falar de tantas coisas profundas dentro do contexto, mas eu não vou muito além do contexto, porque a Bíblia ela fala, ficará de fora os cães, os feiticeiros, idólatras, etc., que está na Bíblia, alguém ao livro de Apocalipse. A Bíblia fala de prostituição, contaminar o corpo e a alma. Essas são as duas coisas, da alma e o corpo. São duas contaminações, abominações da terra. Então, observando bem que aí o primeiro Tito, quem que era Tito? O primeiro imperador aqui no tempo da invasão dos romanos, ele entrou na terra, ainda reconstruiu Jerusalém, né? Mas quem é que perseguiu Jesus? Foi o próprio Tito. Foi o próprio governo maligno. Herodes. Foi Herodes primeiro, o mês que reconstruiu. E depois aí também Nero, que decapitou o apóstolo Paulo e levantou contra os 17 mártires, até outros governos que entraram, que eu não vou citar o nome aqui, que eu não tenho de cor. O que é importante frisar no texto, irmãos? Estamos chegando na época da perseguição da igreja. O ódio está na terra. Tem gente que fala que é crente, queridos. Tem gente que fala que é crente. Mas a falsidade é maior do que se diz a respeito. Falar que eu sou crente, falar que eu sou de Deus é fácil. O difícil é viver o evangelho dentro da nossa casa. Respeitar os que são crentes também. Respeitar os evangélicos. Estou aqui na minha casa, irmãos. Eu observo que já que nós estamos vivendo, nem todo mundo vai te respeitar. Nem todo mundo vai respeitar a sua decisão, da tua palavra, do seu conteúdo bíblico. Eu estou aqui, irmãos, nesse aplicativo, eu espero, né, que Deus possa abençoar a igreja do Senhor. Deus abençoe a Assembleia de Deus do Belém. Estou congregando na Assembleia de Deus do Belém, mas eu prego em outras igrejas também. Eu estou aprendendo, estou tentando estudar e aprender. Então aí a escola dominical está tratando sobre o império do mal, o governo maligno. Então aqui dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, eu vou usar aqui a minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo. Está falando aqui de religiões, credos, sem preocupação com a doutrina bíblica. Seu principal interesse estará na conquista das massas e da adoção dos seus sistemas, valores e objetivos religiosos. Ao falar de dinheiro, vamos falar daquilo que atrai o ser humano. A palavra do Senhor fala que o dinheiro é a raiz de todo mal. Então esse governo, desse governo do maligno, da mãe das prostituições, vai atrair religiões, vai atrair ibope, dinheiro, riqueza, mas é o Satanás no seu governo. Vamos falar o nome correto, Satanás no seu governo. E todas as verdades crentes, se lhes ordena que saia de Babilônia, para que não sejam condenados com ela. Deus fará com que o anticristo a destrua, os que habitam na terra. O verdadeiro parentesco da grande prostituta não é com Cristo, mas com o mundo. Os hipócritas, os falsos profetas, obtêm sucesso como resultado da sua doutrina, porque ela induz a sociedade mundana a unir-se a ela. Os falsos sistemas religiosos permitem que seus membros professem que são de Deus e ao mesmo tempo pratiquem adultério. Observando bem, irmãos, é que eu li que está escrito aqui. É pesado esse mal que vai entrar dentro da terra ou já está na terra. A transigência com o poder político e tolerância com a injustiça são suas características. Como prostituta, esta igreja apostata negocia sua influência com o mundo sem se vacilar.
Esta besta é o futuro governo mundial, a Babilônia política que apoia a falsa organização religião mundial. Ou seja, a falsificação da palavra de Deus. A falsificação. Quando a Bíblia fala anticristo, aquele que vai parecer ser Deus, mas vai aceitar o mundo sujo, a imundícia, as abominações, o adultério, a traição, a imundícia, as imoralidades e etc. Tudo que o mundo faz, irmãos. A palavra do Senhor fala, esse cálice cheio de abominações, mas extremamente atraente, e revela a condição espiritual da igreja apostata. O que significa apostata? Eu pegar o que está na Bíblia e falar que pode. Eu falar da Bíblia, eu falar assim, pode beber, pode se prostituir, pode fazer tudo que você vai ser salvo. Aí é pegar a Bíblia e falar assim, não, a Bíblia está escrita aqui que não vai entrar no reino dos céus. A verdade é essa daqui. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira, porque a mentira é um demônio. A falsidade é um demônio. O adultério também é um mal que leva ao inferno. Os que se prostituem, os que aceitam o seu governo. O mundo, irmãos, é um mal. O mundo é um mundo de sexualidades. O mundo é um mundo de imundícia. O mundo, irmãos, é um mundo que você pode estar com a sua mão suja, é um mundo sujo. Mas nós, igreja, somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Você entra aqui na internet e são poucos que vão pregar a verdade. Nós não estamos aqui, irmãos, para aceitar a mentira. A Bíblia é verdade. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Cada um faz o que quiser, tem o seu livre-arbítrio. O inferno, ele vai aceitar a imundícia, o inferno aceita a mentira, mas no reino dos céus não vai aceitar tipos de pecados e de imundícias. Deus é santo. Lá não mora, irmãos, essas coisas. Lá não vai morar nas mansões celestiais adultério, não vai morar, não adianta nós bater na tecla. Não vai morar traição, não vai morar espíritos mundanos, palavras torpes, imundícias. Tudo isso não vai entrar. Eu imagino quando Jesus Cristo arrebatar a igreja, vamos falar logo do fogo eterno, lago de fogo. Como vai ser esse lago de fogo? Vamos falar um pouquinho do inferno. Porque às vezes as pessoas, a gente fala do céu, mas tem gente que não sabe nem como que vai ser um fogo eterno. Lá, irmãos, onde vai morar e tudo essa imundícia, todo esse pecado. A palavra do Senhor fala que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não adianta nós falar que vai ser salvo. Não adianta eu falar que uma pessoa que comete tantos pecados, tantos adultérios, se hoje, que é o tempo de nós pedir perdão para Deus, não se consertar, vai direto para o fogo do lago eterno, fogo eterno, morte eterna. A nossa preocupação, obreiros e pregadores, meus queridos, é trazer você para a salvação. Não é o seu mal. As pessoas, pregador, você é bravo, Laudemir. Não é, irmãos. Nós não queremos o seu mal, nós queremos o seu bem. Enquanto tiver a misericórdia de Deus na sua vida, você tem a salvação. Você pede perdão para Deus hoje, larga esse mundo ruim, larga esse mundo de prostituição, de engano, de depravação. Nós temos valores, irmãos. Nós jovens temos valores. Você tem sua família, você tem seu filho, você tem sua esposa. Nós temos que valorizar o que nós temos. O adultério é a traição. Valorize sua família, valorize seus filhos, valorize a sua casa, valorize sua namorada, valorize seu namorado. Valores. Porque o valor deste mundo errado é esse daqui. O governo maligno, o governo da Babilônia, o governo do inferno, o governo do Satanás. Se eu fizesse uma tipologia que falar de Babilônia, é falar o que a igreja não pode aceitar. Nós não podemos aceitar este mundo. Nós vivemos num mundo de erro. Nós vivemos num mundo de falsidade. Nós vivemos num mundo de gente ruim. Nós vivemos num mundo de Judas da vida. Pessoas que batem no teu ombro, mas te odeiam.
No mundo que as pessoas medem a cor do seu sapato, querem saber a marca do seu tênis, a marca do seu carro, a marca da sua casa, mas não sabem a marca da tua adoração. O valor de uma igreja não está na sua vida física, é na sua vida espiritual e junto com a sua vida física, porque o que nós praticamos, o que nós vivemos é o que nós somos. Então a palavra do Senhor está falando aí, ó, sobre essa escola dominical. Eu vou estar estudando mais, só vou deixar mais um pouco aqui a reflexão do que eu estava estudando. Hoje começou o terceiro trimestre, né? Vai ser forte. Você que vai para a escola dominical aí, tá forte a escola dominical aí falando sobre o império do mal. Estamos vivendo um mundo difícil. Estamos vivendo um mundo, irmãos, de tantas perseguições, de tanta morte, de tanto ódio. Isso é bíblico. Passamos por um mundo de Covid, passamos por um mundo de peste, passamos por um mundo, irmãos, que muitos morreram, mas a realidade é que a Bíblia ela está chegando no final, a igreja vai embora. As pessoas, tem outros que já blasfemam, já brinca com o Espírito, já faz brincadeira com o nome de Deus, acha que Deus é brinquedo, brinca com Deus. Eu vejo tanta gente brincando, irmãos. E eu falo uma coisa, pessoas que brincam com Deus. Por que, irmãos, não procura o Satanás e brinca com o Satanás? Mas não brinca com o nome de Deus, não. Deus, ele não é brinquedo, meus queridos. Deus, ele é justiça. O nosso Deus, cara, todo mundo serve o que quiser servir, mas brincar com o Espírito Santo, isso é grave. E a palavra do Senhor vai se cumprindo. A palavra do Senhor fala da derrota da Babilônia. Livro de Apocalipse 19. O que é Apocalipse 19? A derrota da Babilônia, a derrota do governo. Apocalipse 19 é o próprio Daniel, capítulo 11, na sua descrição, a guerra mundial. A guerra mundial vai ser aqui a queda da Babilônia. Aqui Babilônia, eu também estive estudando. Eu vou pegar aquilo que eu já tenho de conteúdo e algumas coisas eu vou estar falando aqui. Apocalipse 19 está falando a queda da Babilônia, a alegria e o triunfo dos céus. A igreja, irmão, já está no reino dos céus. A igreja já não está aqui. Aqui é quase o final do mundo. É quase juízo final aqui. O que está acontecendo aqui é a guerra mundial. Jesus Cristo, ele está julgando, olha lá, e depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz, uma grande multidão que dizia, aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao Senhor. A igreja está com Cristo reinando, glorificando e adorando. Mais à frente, e viu o céu aberto, eis um cavalo branco, que está sentado sobre ele chama fiel, verdadeiro, julgará e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. O que está acontecendo aqui? Jesus Cristo está descendo na terceira guerra mundial. Observe aqui, meus queridos. E viu um anjo que estava no sol e chamou com grande voz, dizendo, todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai a ceia da grande de Deus, a ira de Deus. Vai descer o céu, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O que está acontecendo aqui é Jesus Cristo vencendo a própria besta. A palavra do Senhor fala assim, a besta foi presa e com ela o falso profeta, diante dela fizeram os sinais que enganou os que receberam o sinal da besta. Muitos vão acreditar no governo da Babilônia, a religião babilônica que estará nesta terra, uma falsa religião. Jesus Cristo voltou, irmãos. Vamos observar o livro de 3 e 22 de Apocalipse. A terra vai viver normalmente, todo mundo vai estar indo para a igreja, mas vai ser o governo do Satanás que estará governando a vida da igreja. Ou seja, não tem mais o Espírito Santo na terra mais. A igreja já foi arrebatada e esses que ficaram, eu falo para vocês, tomam cuidado. Enquanto hoje você puder aceitar a Jesus, você aceita, mas a grande tribulação é ela que vai governar, a mãe das prostituições. E a Bíblia fala letra maiúscula. Porque mãe, Jezabel, a mulher que vai governar esta terra. Ela é o demônio hoje. O casal maligno, Baal e Acera, o governo maligno. Então, quando a Bíblia for arrebatada, quando a igreja for arrebatada, Daniel 9, no penúltimo versículo se cumpre de fato.
Agora, o último versículo de Daniel, capítulo 9, você pode abrir a Bíblia, você vai encontrar uma semana. O que é uma semana? Grande tribulação. A grande tribulação, ela vai entrar na terra, e aqui é quase no final da grande tribulação. Jesus Cristo ele vai descer no Armagedon, um campo de guerra megido. Em Israel haverá guerra entre 4 governos da terra. O mundo vai sofrer como nunca sofreu. A terra vai sentir o que nunca sentiu. Aqueles que riram de nós, eles vão estar diante do juízo de Deus. Aqueles que blasfemaram, vai estar diante da justiça de Deus. Porque Deus não é brincadeira. A história da Bíblia, irmãos, muitos pensam que a Bíblia não é verdade. Muitos podem falar que Deus não existe. Mas por que todo mundo fala que Satanás existe? Por que tanta gente, irmãos, vê o demônio na frente, mas não consegue ver Deus? Porque Deus é justiça, meus queridos. Eu olho o Brasil, um país que nunca teve guerra. Eu olho o Brasil, um país que ninguém nunca mexeu com o Brasil. Sabe por quê, meus queridos? Ninguém nunca mexeu com o Brasil. Eu falo para vocês que estão ouvindo eu. Porque o Brasil é um país que tem joelho no chão. O dia, irmãos, que alguém falar que vai levantar contra o Brasil, o mundo quase acaba. Porque Deus tem o poder de tremer a terra. As pessoas brincam com crente, mas eu sei o tamanho da dimensão da fé que existe na igreja brasileira. O Brasil é um país que tem jovens que oram, vidas que oram, pessoas que não têm medo nem da morte. Observe aí o Covid e você vê pessoas orando. O Brasil nós não brinca de orar não, queridos. Então o dia que o inimigo quiser levantar o dia que alguém quiser levantar contra um país, vai levantar contra um Deus que tem poder no céu, na terra, no fogo e no inferno. São 4 naturezas que Deus tem poder nessa terra. O vento, Deus tem poder no vento, ele manda no vento. Ezequiel 37, 9. A palavra do Senhor fala que a terra engoliu, Deus manda na terra. A palavra do Senhor fala que o mar vermelho abriu, Deus manda na água. A palavra do Senhor fala que caiu fogo do céu, consumiu Baal e Acera, 850, morreram até o ribeiro de Quizon. E se alguém achar que é mais poderoso do que Deus, Deus tem o poder de colocar na cama e morrer. Deus abençoe os ouvintes aqui no TikTok. Meus queridos, eu gosto de falar da palavra de Deus, muitas das vezes as pessoas acham que nós não temos capacidade. Esses aqui mesmo, o pior lugar que você tem é a sua casa. Pessoas, irmãos, muitas das vezes que só vai levantar para ficar falando da sua vida. Porque você não conseguiu um emprego ainda, porque você não isso e por causa daquilo. Meus queridos, pessoas que só estão no seu caminho para colocar pedra na sua estrada, eles não têm o poder de levantar contra você. Igual eu já vi muitas coisas, até visões de frente da minha casa. Para os meus irmãos, eu não tenho uma vida social elevada, eu sou pobre mesmo. Então, nós somos pobres, mas lutamos para ter o que nós temos, né? Mas Deus é poderoso. Deus é poderoso, Deus é o poderoso para mudar a história. Então, falando do governo da Babilônia, Babilônia chegou até 19 de Apocalipse. Olha o que está acontecendo aqui. O capítulo 19 trata do fim da tribulação, é o fim da profecia. Daniel 9. 9 de Daniel é a profecia bíblica. Se alguém lê Bíblia e não entende Daniel, tem que ler Daniel. A própria Bíblia diz, quem lê que entenda o que diz o profeta. Daniel é o apocalipse da Bíblia. Por isso que eu falo, a oração aqui é o fim do mundo. E as pessoas falam, oração, Rodrigo. Para que orar tanto, Rodrigo? O que está aí na Daniel 9 no título? 70 semanas de oração. E está bem grande. Aí, meus queridos, essas pessoas que acham que nós é o bobo, porque nós ora, sabe, acham que Deus é bobo também, que não conhece nada. Eu tenho respeito à obra de Deus, meus irmãos. Por que as pessoas não respeitam assim nem na sua casa fazendo a obra de Deus? Até aqui, irmãos. Satanás é sujo. Eu tenho vergonha, irmãos.
Hoje, eu particularmente li 3 leituras bíblicas, estudei, me dediquei. Tá aqui, ó, meu computador na minha frente, um monte de apostila. Alguém fala assim, você tá falando do quê? Bobeira. É claro, irmãos, eu tenho muita coisa para aprender. Mas não é a letra que ensina alguém, é a oração. Se não tiver oração, não há razão para Deus atuar dentro da nossa vida. Toma muito cuidado, meus queridos. É a oração que ensina você a louvar. É a oração que é a vida dentro da Bíblia Sagrada. Não é a faculdade, não é o texto. Porque a Bíblia fala que a letra mata. E o Espírito vivifica. Ou seja, se não tiver oxigênio, se não tiver vida, aqui não vai seguir para frente. A Bíblia não é diversão, a Bíblia não é videogame. As pessoas têm um pensamento aí, que muitas têm um pensamento que fala que nós é diversão na Bíblia. Isso aqui não é brincadeira. A Bíblia fala que aquele que acrescentar ou tirar uma palavra da profecia deste livro, se ela, as pragas que estão escritas vão vir sobre ele. Você pode escrever o que quiser, cada um pode fazer o que quiser escrever. O dia que Deus fala assim, eu lancei uma praga, tá lá no hospital morto ou acaba de morrer. Isso é bíblico. Praga é doença. Praga, até o Covid foi uma praga que veio na Terra. Meus queridos, eu sou novo aqui no ministério, tem pessoas mais velhas do que eu, mais entendidas do que eu. E eu estou falando aqui da palavra de Deus se cumprir na profecia. E falando da escola dominical sobre o governo, o sistema, a economia, a política. A política da grande tribulação vai ser uma política severa. Falar de um comentário sobre o assunto bíblico. Muitos olham hoje o mundo, irmãos. Você vai no mercado, já tá caro as coisas, você vai comprar suas coisas, abastecer seu veículo, etc. Tá tudo caro. Agora, na grande tribulação, o negócio vai amargar. Aqueles irmãos que acham que é os ricos, eu tenho tudo. Eu quero ver se você vai ser terra cérebre, se você vai falar que tem tudo na grande tribulação. Você vai vender até seu carro para fazer compra. Isso aqui é na grande tribulação, meus queridos. Falta pouco para Jesus voltar, já chega, irmãos. Jesus Cristo, ele está num nível de tanta imundícia, de tanta blasfêmia que já chegou ao pescoço. A terra está se cumprindo a palavra de Deus. Então, quando observo a Bíblia se cumprindo, a palavra do Senhor fala que a palavra do Senhor vai dizer assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine, imundícia, palavrão, palavras torpe, adultério, prostituição, imundícia, sujeira, aqui não entra. Por isso que a Bíblia fala, quem é injusto, faça a injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda. A palavra do Senhor fala, e quem é santo, seja santificado ainda, porque nós somos imperfeitos. Porque a palavra santo não é perfeita, porque você está separado do pecado, mas você tem erros. Mas você não está mais sujo do que outros, você é limpo. Às vezes estamos com pecado, irmãos, mas é um pecado reparável. Mas tem gente que peca todo dia, 24 horas, pecando. Nós pecamos, irmãos. Mas o nosso pecado, igreja, nós que serve a Deus, ele é menor do que um pecador do mundo. Ou seja, você tomou banho quando você ora, vou dar um exemplo. Toda vez que nós oramos, estamos purificando a alma, ou seja, um banho espiritual. E tomamos banho também. Mas tem gente que não toma banho de todos os tipos. Vive um mundo sujo, um mundo de palavras torpes, de imundícias, de bebedices, de glutonaria, e não vai entrar no reino do céu de jeito nenhum. Por que a palavra santa é separada do mundo da Babilônia, separada do mundo de imundícia,
Separar do mundo que você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo. Você pode ir para prostituição, você pode beber, você pode fumar, você pode fazer o que você quiser. Mas você não pode entrar no reino dos céus. É lícito. É lícito você beber, ficar bêbado. É lícito você fumar um cigarro. Tudo é lícito. Só não é lícito entrar no reino dos céus, porque Deus não vai aceitar tipos de pecados e imundícias. É ilícito entrar no reino dos céus. Não é permissível. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, é o tempo, falam, jovens, aceita Jesus. Estamos pregando, estamos cansados de pregar já. Você nunca viu um pregador chegando em 22 de Apocalipse, a Bíblia se cumpriu. A Bíblia está se cumprindo. Observamos um mundo que viveu um vale de ossos secos. Para morrer era só sair na rua. Estamos vivendo a China. Quantos estão morrendo? O Covid está matando lá do outro lado do mundo. E Deus está protegendo o Brasil, mas o que protege a nossa vida é a oração. Não olhe para essas pessoas que falam que você é santo demais. Essas pessoas aí não têm Deus na vida, meus queridos. Pessoas que não sabem o que é uma Bíblia. Eles não sabem nem o que é o inferno. O fogo eterno, o lago de fogo. Por isso que a Bíblia fala que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte, a morte eterna. Não haverá mais perdão. Não haverá mais a palavra misericórdia. Não adianta nós bater na mesma tecla, o juízo final. Os que morreram em Cristo já ressuscitaram, já estão na glória com o Pai. E aqueles que ficaram estão lá no Hades, do Hades, serão julgados por fogo eterno. Alguém diz, e eu até fico dando risada, eu sei que eu sou um pouco leigo, é difícil estudar Apocalipse, irmãos. Mas eu estou falando uma verdade. Nunca alguém vai sair do Hades, lá do tormento, vai para Nova Jerusalém, meus irmãos. Não vem com essa história, porque se eu morrer hoje, eu estou lá no Hades, depois eu vou para o juízo, do juízo eu vou para Nova Jerusalém. Deus não vai pegar e lavar sua roupa. Você já está imundo, daqui vai para o fogo eterno. Enquanto nós procuramos purificar nossa vida, manter diferente do mundo que vivemos, no mundo que as pessoas olham você pelo dinheiro que você tem, no mundo que as pessoas adoram o carro que tem, adoram a casa que tem, adoram o dinheiro, faz o dinheiro o seu Deus, esquece de adorar a Deus. Laodiceia tinha tudo isso. Por isso que Deus fala o dinheiro. É o dinheiro mesmo. O dinheiro é a raiz de todo mal. Pelo dinheiro a pessoa tira a vida de alguém. O dinheiro governa o mundo. O dinheiro governa a prostituição. O dinheiro governa a Babilônia, que eu vou falar da Babilônia. E eu não estou aqui para ferir, irmãos, ninguém. Estou falando aqui da escola dominical. A escola dominical está falando sobre o império do mal. E eu estava pegando aqui, dando uma pincelada no assunto. Eu peguei o texto de Apocalipse 17 para dar uma comentada. Então, Apocalipse 17 está iniciando um governo, quase o final do governo do mundo. O mundo será governado por essa religião falsa, uma apostasia, uma Bíblia torcida, uma Bíblia que aceita a imundícia, o pecado, aceita o inferno e o Satanás. Toma cuidado. A igreja, irmãos, é pura. A igreja não tem a esposa. A Bíblia fala a esposa do Cordeiro limpo, puro, Jesus Cristo na tipologia. Então nós estamos para servir a Babilônia, a mãe das prostituições. Não somos herdeiros do inferno, nós somos herdeiros do fogo eterno. Não aceitamos apostasia, não aceitamos imundícia, não aceitamos coisas erradas. Aceitamos a Nova Jerusalém. Quem aceita a Nova Jerusalém, ele é coberto pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui é o exílio também. Haverá o grande exílio.
Se eu falar grande exílio, 7 anos de grande tribulação. A Bíblia se inicia dos cavaleiros, Zacarias capítulo 4, está falando também sobre o que está acontecendo, os carros, o governo maligno. Porque tem muitas religiões nesse mundo. E tem religiões que estão destinadas ao inferno, ao fogo eterno. Toma muito cuidado. Deus, ele é tudo na nossa vida. O Espírito Santo, ele governa a igreja. Uma igreja que não tem Espírito Santo sobre o seu governo é a igreja destinada ao maligno. É a igreja que aceita o pecado. Então a Bíblia está falando aqui, ó. O nome Babilônia provém da Babel, que significa religião falsa, feitiçaria, astrologia, rebelião contra Deus. Gênesis 10 e 8. A besta já não é de subir do abismo. Alguns interpretam esse versículo presumindo ser o anticristo, uma pessoa que já viveu em algum tempo da história, mas que agora está morta e que o futuro subirá do abismo, permanecendo na terra por um certo período e por fim será destruída. Observando bem que a derrota da besta, a Babilônia, a derrota dessa mulher, esse governo, será por Jesus. O próprio Jesus, irmãos. Não vai ser uma letra escrita por carne, não vai ser uma letra por carne no céu, vai ser um pedaço de fogo descendo dos altos céus. Que alguém imagine que é uma letra, irmãos, um outdoor brilhando no céu. Não é, é o fogo de Deus queimando aqui nessa terra e dizendo assim, ó. E os demais foram os mortos com a espada que saía da boca que está sentado sobre o cavalo, e todas as aves se apartaram das suas carnes. Essa terra vai cheirar uma imundícia. Essa terra vai cheirar como nunca cheirou. Então, cheira, irmãos, a terra como nunca antes. Milhares de corpos no chão e aves descendo para comer. O mundo vai virar uma carniça, uma imundícia. Se alguém achar que eu estou descrevendo errado, imagine milhares de aves descendo do céu, corpos no chão. Eu descrevo. Um ambiente sujo e imundo é pouco. O mundo acabou. Não é aqui, tá aqui, ó. E viu um anjo que estava no sol e chamou com grande voz: aves, o céu vai ficar escuro de tanta ave. E a terra vai estar na ceia da ira de Deus. Você que blasfemou, tá lá. Você que tirou onda dos crentes, tá lá. Você que chamou os crentes de tantas coisas, vai estar lá, no juízo de Deus. Se você ficou na grande tribulação, toma cuidado. Hoje é o tempo de você dobrar o teu joelho e pedir perdão para Deus pelos seus pecados. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com o que enganou o que receberam o sinal da besta. O que é isso aqui? A mulher do Satanás está na terra. O governo maligno está na terra. Ou seja, aquilo que o mundo adora, irmãos, aquele mal que carrega a terra, estará aqui, diante de Deus. E também vai estar lá o falso profeta, será um homem. E eu, irmãos, eu falo para os irmãos, o que é esse homem dos 666? O carimbo da besta estará aqui na terra também, Apocalipse capítulo 13 para trás, fala do governo. O governo, irmãos, do anticristo, o falso profeta também. Opera milagre, vai operar grandes coisas na terra. Não é hoje não, irmãos, é na grande tribulação. Hoje já tem uns falsos profetas, tem um anticristo, tem uns blasfemos, tem uns que gostam de zoar de Deus também, tem uns que gostam de fazer risadinha, tem uns que fazem comédia também, tem. O dia que acontecer a grande tribulação, vai rir na cara do capeta, do inferno. Hoje o mundo é um mundo, irmão, só de tirar a vida dos outros. Hoje, uma pessoa tirar a vida de outro é rapidinho. Tem gente que é tão ruim, irmãos. Sabe?
Mesmo que você esteja fazendo a obra de Deus, sereis perseguido. Te odeia por nada, só por você orar ou fazer a obra de Deus. Nós respeita tudo, né, irmãos? Só não respeita, entre parênteses, tem pessoas que não respeitam nem o Espírito Santo mais. Acha que Deus é um brinquedo, um videogame, um joguinho. Acha que Deus não tem poder para nada. Acha que Deus não manda em nada. Eu quero perguntar para esses infelizes da vida, irmãos. Umas pessoas que não têm o que fazer, mas para levantar, para falar que Deus não existe, que Deus não tem poder. Irmãos, essa igreja não brinca de orar não, meus irmãos. Eu sou uma testemunha viva, eu já vi até a luz de Deus no meu caminho. Deus abençoe a pastores que são da igreja aí. A igreja, irmão, segue os sinais de Deus. O Espírito Santo nos livra da morte, nos guarda. Oramos por esse mundo, oramos pelo Brasil. Porque o Brasil é um país de Deus. O Brasil é um país que tem evangélicos, um Brasil que jovens estão aceitando a Jesus. E eu mesmo, irmãos, porque está na escola dominical, eu queria falar um pouco sobre Babilônia. Falar sobre Babilônia é falar sobre coisas. É o lado ruim da Bíblia, né? É ruim falar sobre o inferno. É ruim falar sobre o mal. É ruim falar sobre aquilo que te leva para o Hades. É ruim falar que a tua alma pode ir para o inferno se você não mudar seu caminho. Tudo é Babilônia. Se for falar de Babilônia, eu tenho que falar isso. Mas se eu for falar da Nova Jerusalém, eu tenho que falar da pureza, eu tenho que falar da santidade, eu tenho que falar daqueles que fazem a diferença, daqueles que são humilhados no emprego, daqueles que são humilhados na sua casa, aqueles que são humilhados pelos vizinhos, aqueles que são humilhados no portão porque é crente. Por que as pessoas humilham nós, irmãos? Porque as pessoas tiram onda da nossa cara, porque as pessoas zombam de nós, porque as pessoas humilham nós porque andam com a Bíblia na mão, porque as pessoas não respeitam a sua residência, porque as pessoas brincam com a Bíblia, porque as pessoas cospem na Bíblia. Agora vamos perguntar para Deus se Deus está gostando da ideia. Peço perdão pelo livro de voz, mas nós que somos de Deus, ficamos nervosos com o que está acontecendo. As pessoas estão brincando muito com as coisas de Deus. As pessoas estão zombando da letra, da Bíblia, mijando em Bíblia, rasgando a Bíblia, etc. A palavra do Senhor, eu vou fechar o assunto. Apocalipse 22, eu agradeço aqui por você que está aqui. Deus abençoe. Que eu creio que é evangélicos que estão me assistindo. Claro que nem muitos se preocupam em ouvir a palavra de Deus. Eu estou aprendendo. Então, eu falo para você memorizar essa semana, você que está aí na escola dominical, pega os 3 últimos versículos de Daniel 9, que daqui a pouco você vai entender o que é a Babilônia. Babilônia é a última profecia. O governo das mães das prostituições, a falsa religião, ela também já está hoje na terra, mas ela não expandiu totalmente. A igreja vai ser arrebatada, e a Bíblia fala mãe das prostituições, letra maiúscula. E para quem não sabe ler, pega a Bíblia e abre Apocalipse 17, tá bem grande. Ficarão de fora os cães, falsos obreiros, feiticeiros. Fala que serve a Deus. Que Deus que está servindo? Ô, irmãos, eu falo para você, eu não gosto de tipo de gente falso. Fala que é de Deus, irmãos. Se está servindo o demônio, fala que está servindo o demônio. Ou nós somos do Espírito Santo, ou é do Beelzebub? Deus não é vaca, porco, cobra e que mais? O Espírito Santo tem poder.
Deus é poderoso, né? Deus abençoe o pastor presidente das igrejas aqui do Brasil. Eu respeito todo mundo, né? Deus abençoe também os servos de Deus que estão na Igreja Assembleia de Deus, a de Belém. Deus abençoe os pastores também que trabalham no Brasil aí. Deus abençoe. Então eu estou falando sobre o texto da escola dominical e eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade. E cada um serve o que quiser servir, cada um segue o caminho que quiser seguir. Eu estou aqui na razão bíblica e o que falta para acontecer o arrebatamento da igreja? O que falta para Jesus voltar? O mundo quase acabou por uma peste. Isso se cumpriu da Bíblia, tá? A Bíblia fala que vai ficar uma cama os que adulteram com ela. E é hoje, não é amanhã não. Isso é bíblico, ó. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeram. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 22 está falando da mesma prostituição. Quando fala prostituição, fala Babilônia. Quando fala Babilônia, falsa religião, apostasia da Bíblia. Igrejas que estão aceitando a imundícia e o pecado estão aceitando a Babilônia. Falsa doutrina. Está aceitando o maligno, está aceitando as coisas do mundo, está aceitando o inferno. A Bíblia falando aqui, ó. E dê-lhe tempo para que se arrependesse. Deus está dando um tempo para se arrepender. Da sua prostituição, do seu mal, da sua imundícia, da sua sujeira, da sua apostasia. Porque tudo isso daqui está dentro do conteúdo. E não se arrependeu. Eis que porém numa cama. Que cama é essa? Vai ficar enfermo, vai ficar doente. Os que adulteram. O que adulteram? Se relacionam com o mundo de falsificação bíblica e se relacionam com o mundo de prostituição, onde se encaixa tudo de prostituição. E não se arrependeram das suas obras, e ferirei de morte seus filhos. Deus vai entrar lá na família, vai destruir até o filho, se for preciso. Está aqui na Bíblia. Eu não estou aqui desejando mal de ninguém, meus queridos. Mas Deus tem o poder de entrar na sua família e tirar aquilo que você mais ama, para você saber que se você não se arrepender, Ele vai te colocar em uma cama. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Deus está falando isso principalmente para aqueles que dirigem a igreja. Olha o que está falando aqui no versículo 23 de Apocalipse capítulo 2. A carta de Tiatira não é para amanhã, na grande tribulação, é para a igreja hoje. Aí que as pessoas falam assim, não acabou nem o mundo, você está falando de Apocalipse. Para quem não sabe ler Bíblia, irmãos, para quem vai tirar onda, eu quero falar para você, até 3:22 de Apocalipse é para a igreja hoje. Passou 3:22 de Apocalipse, acabou o mundo para a igreja. A igreja foi embora. Enquanto Deus está falando assim, ó, cuidado para não se contaminar com a Babilônia, se arrepende que eu te perdoo. Porque como Deus fala, se arrependa, Ele está dando uma chance. Ele está dando uma chance para o pastor, Ele está dando uma chance para você que desviou dos caminhos do Senhor, para você que ri de mim, que você zoa de nós. Deus está falando, se arrepende. Porque amanhã eu posso te colocar numa cama ou tirar até alguém da sua família. Que é os seus filhos, tá aqui, ó, os filhos. Vou até marcar livro de Apocalipse, ó. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Deus vai permitir que parar numa cama, ferirei, ela tá lá, ferirei. Deus não tá falando para a igreja amanhã, não, tá falando para a igreja hoje.
Deus está falando para o tempo de hoje, não é para o tempo de amanhã. Por isso que a Bíblia fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que igrejas? Tem várias placas. Mas a igreja que vai ser salva é a igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, que não aceita a Babilônia na sua igreja, que não aceita a falsidade religiosa, a falsidade bíblica. O que a Bíblia escreve é uma vez só. Se Deus falar ficará de fora, não vai ficar dentro. E se você vai falar que vai ficar dentro, você está fora e vai todo mundo fora e vai direto para o fogo eterno. Se eu aceito, irmão, falar assim: você pode beber, você pode ficar bêbado, você pode fazer o que você quiser, você pode ir para prostituição, você pode trair, que você vai ser salvo. Eu fico no arrebatamento e vamos todo mundo junto para o fogo do inferno. Mas se eu falo para você: se arrependa, aceita Jesus, mude o seu caminho, tira a prostituição, tira o ódio da sua alma. Porque, irmãos, quando a pessoa pensa em fazer mal para alguém, quando a pessoa quer tirar a vida de alguém, Deus já revela para os homens de Deus. Porque gente, irmãos, que só pensa em tirar a vida dos outros. Eu estou na minha casa, irmãos, mas parece que tem gente que quer mandar até na sua vida, quer mandar até na sua família. Vai para o inferno, Satanás, irmãos. Porque o inimigo, ele luta para acabar com a nossa família, porque você tem valores. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó: ferirei de morte seus filhos. Deus ama a nossa família, Deus não quer te ver no mundo sujo. Deus não quer na falsidade. Falar de prostituição é falar de falsidade. Falar de falsidade é falar de Jezabel. Falar de Jezabel é falar de Acabe e Jezabel. O que era Acabe e Jezabel? Observe que Nabote, ele tinha uma vinha, meus queridos. Eu leio a Bíblia. E, irmãos, tinha uma inveja de Acabe a querer acabar com o terreno de Nabote. Um homem que tinha uma vinha. Tem gente que não gosta do seu portão, não gosta da sua casa e vai querer acabar com o que é seu. Não é porque você é rico, não. Mas parece que você incomoda. Nós incomoda, irmãos. Mas por que nós incomoda muitos? Mas as pessoas também incomodam nós. A palavra do Senhor fala: e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Mas vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina. Que doutrina? Esta daqui, de arrepender-se. E não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não darei. Não, ela diz, que não tem a doutrina, que não tem um ensinamento verdadeiro, que não tem a verdadeira letra bíblica, não tem a doutrina, faz o que quer, anda do jeito que quer, faz o que o mundo faz o que a Babilônia faz o que a falsidade faz o que o mundo governa. O mundo governa o pecado, o mundo governa a falsidade, o mundo governa os adultérios, o mundo governa tudo que é errado. Isso é bíblico. Se nós não estivéssemos pregando a verdade, nós estávamos sendo mentiroso, e mentiroso não tem parte do reino do céu. Estou falando aqui da escola dominical, irmãos. Aqui eu não estou apontando ninguém. Porque às vezes possa surgir um comentário aqui. Eu peço até perdão para você, que a palavra não é para você. A palavra é Bíblia. A palavra é a escola dominical. Eu só estou dizendo que Deus não aceita isso daqui na Nova Jerusalém. Vou concluir o assunto. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, trabalho, eu lhe darei poder sobre as nações. Por que nós teremos poder sobre as nações? Quando a igreja tiver a Nova Jerusalém, a nossa oração vai ser colocada no altar de Deus, livro de Apocalipse, capítulo 8. Meia hora de silêncio. Vai ficar tudo quieto. 30 minutos o céu vai ficar quieto. Eu imagino que no céu tem muita adoração. A adoração não para 24 horas. Agora tudo vai ficar tudo quieto. Você pode ler Apocalipse 8. Mais um pouquinho para baixo, Deus fala assim: anjo,
Orações dos santos. Aí eu falo para os irmãos, a oração é tão importante que nem o maior pregador da história, eu acho que ele comentou esse assunto. Tá aqui, ó. Orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer na terra. Daqui a pouco você vai ver o que é floresta pegando fogo. Daqui a pouco você vai ver o que é a mão de Deus, amigo, amiga. A terra vai feder terça parte. Só os peixes aqui vão morrer daqui a pouco. Terça parte dos rios sobre as fontes das águas. Uma grande estrela, ardendo como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios sobre as águas. Só terças partes caindo na terra de justiça. E alguém pergunta, onde está a igreja? O anjo tomou incensário e encheu de fogo o altar. Incenso é o perfume da igreja. A igreja tem um perfume que Satanás tem medo, irmãos. A igreja tem uma autoridade no joelho que aqueles que falam mais alto vai falar mais baixo hoje. Fala o dia inteiro. Tem gente que fala bobeira o dia inteiro, irmãos. Você não ouve falar uma palavra de Deus. Eu não arrumo com ninguém, irmãos, mas quando eu estou na minha casa, eu estou vendo que como que nós somos provocados. Eu não estou no meu lugar, irmãos, que os irmãos estão vendo aqui na minha live. Meu som não está desligado. Mas como que, irmãos, eu sinto, sabe, a fúria do Satanás. Eu sei o que eu estou falando, meus queridos. Então a Bíblia fala aqui, ó. O anjo tomou incensário e encheu de fogo o altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremoto. A igreja lá no céu, o céu vai trovejar. Vai ficar tudo vermelho o céu. Agora Deus vai falar assim, primeiro o anjo desce. Saraiva e fogo misturado com sangue foram lançados na terra. Terça parte da árvore pegou fogo. Alguém disse, onde está a igreja aqui? Se nós pregadores, eu chamo os pregadores, pastores, espera um pouquinho. Era para estar, irmãos, destacado isso aqui, ó. Eu não sei quem quem faz a Bíblia, mas aqui era para estar até de vermelho, ó, ou mais destacado. Orações dos santos. E as pessoas procuram tanto e não acham. Tá aqui, ó, orações de todos os santos. Todos, todos. Não é simplesmente a igreja A, B, C. Não, todas as igrejas que oram a Deus. Aqui, ó, todos os santos. Deus não está falando pregadores. Não está falando quem prega melhor. Eu já preguei isso, as pessoas falam, você tá bravo. Não. Filhos, a nossa oração é igual um míssil dentro dessa terra. Só para ativar o que Deus vai fazer. Ainda a terra nunca tinha sofrido, irmãos. Observe que você vai ler Apocalipse. A terra não sofreu nada diante do que vai sofrer. Depois que a igreja se apresentou no altar, chegou meia hora de silêncio. Aqui está os mártires, 17, e mais que sofreram por amor da palavra. O negócio vai ficar amargo. A Bíblia fala que vai ter 30 minutos de silêncio no 7º selo. Aqui o negócio vai ficar gostoso. Terça parte vai pegar fogo desta terra. Vai gritar, vai rodar, vai fazer risada, vai zombar, vai fazer o que quiser, mas a justiça de Deus vai descer. Não vou mais além da Bíblia. Eu agradeço a Deus por até aqui o Senhor ter me ajudado. Eu já fui perseguido, já fui odiado. É claro, irmãos, nós temos um pouco de medo no mundo que vivemos. A igreja já está perseguida. Mas o nosso Deus é mais poderoso do que aqueles que levantam contra nós. Alguém possa até brincar com os ungidos de Deus. A palavra do Senhor fala de tal de um encantador de Elimas. Você vai abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 13.
Um tal de encantador, irmãos. Estava no caminho de apóstolo Paulo e a palavra do Senhor fala que Paulo, cheio do poder, falou: eis contra ti a mão do Senhor ficará cego. Na mesma hora, Elimas ficou cego. Cuidado, meus queridos. A mão de ungido de Deus tem muito poder. Alguém acha que Deus não é ninguém. Eu quero dizer para você que não é evangélico. Hoje é o tempo de você voltar ao arrependimento. O que é arrependimento? Muda o jeito que você pensa de Deus. Muda o jeito que você pensa dos ungidos. O pensamento é uma podridão da alma. Irmãos, tem gente que sonha com a mente poluída. A mente, irmãos, é a alma. A podridão. Pensamento ruim. Expulse esse mal da sua vida. Só vive a mesma medíocre vida. Eu fui pro trabalho, voltei, trabalhei, voltei, a alma tá daquele mesmo jeito. Nada mudou na alma. Sempre vai dizer mal da igreja, porque tem gente que só sabe falar mal da igreja. Fala da sua vida. Fala do livramento da morte que Deus já te deu. Fala do teu pulmão que tá vivo. Fala do teu coração que não parou no teu peito. Porque tem gente que não sabe agradecer nem pela vida que tem. Eu não sou, irmãos, uma pessoa pessimista. Eu não sou religioso. Religioso é seguir uma cultura, queridos. Nós não seguimos uma cultura. Nós seguimos a verdade bíblica, o evangelho. Nós não servimos uma religião. Porque até religião é a Babilônia. É aquilo que coloca na cultura. Nós não serve a terra. A terra é cultura. Por mais que nós possamos dizer de cultura, nós não serve as coisas terrenas. A Bíblia, Deus não é cultura. Deus é vivo. Deus não é um material. Deus não é uma geografia. Deus não é uma terra dessa terra. Deus, irmãos, ele é um ser celestial, glorioso e poderoso. Nós não serve a matéria. A matéria tem erros. A matéria tem imperfeições. A terra, irmãos. Nós não serve essa terra não. Terra de sangue, terra que as pessoas matam o outro por bobeira. Terra que as pessoas negam até um pão para aquele que precisa, ou humilha alguém que passa dificuldade. Isso não é terra. Isso é maligno. Escabel fala, vivemos um mundo maligno. No mundo que as pessoas, irmãos, só veem o que tem. Não veem o Deus que serve. Não sabe o que é Jesus. Carta de Tiatira. E com a vara de ferro as regerá. O que está acontecendo aqui? Serão quebradas como vasos de oleiro, como também receberá de meu Pai, dar-lhe a estrela da manhã. O versículo Apocalipse 2 e 27. Está falando em 2 e 27. É Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Eu vou mais à frente. A mulher e o dragão. O que é a mulher e o dragão aqui? A mulher, ou seja, a quem gerou Jesus? É a mulher. É a luz a um filho, um varão que reger todas as nações com vara de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado. Uma análise bíblica, esta mulher simboliza os fiéis de Israel, através dos quais o Messias, o menino Jesus. Isso é indicado não somente pelo nascimento do menino, mas também é referência ao sol e à lua, e às 12 estrelas que naturalmente se refere às 12 tribos de Israel. O grande dragão vermelho, esse dragão é Satanás. As 7 cabeças, chifres, diademas representam a sua grande astúcia e poder. O próprio Satanás é o dragão e a mulher é a igreja, a esposa do Cordeiro. É o que diz respeito à Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 12. É o que está aqui no estudo bíblico.
para maior detalhe bíblico do que está acontecendo em Apocalipse 12. A palavra do Senhor fala que a igreja vai entrar no 7º selo. O 7º selo é a oração da igreja. Então, meus queridos, vamos tomar cuidado com a falsificação. A falsificação está aqui. 21 fala de prostituição, não se arrependeu. E quem não se arrependeu, não vai se arrepender mais. Não haverá chance, irmãos. Aquele que ficar na grande tribulação não haverá chance. Ainda que possa ter até a chance pela sua própria vida, mas será muito difícil. Ninguém vai querer tirar sua própria vida. E uma coisa, a morte também ela não vai entrar na terra. Vai ter uma situação no mundo que a morte ela não vai matar mais. A morte ela vai governar a terra, o próprio mal. Isso vai ser difícil. A palavra do Senhor está dizendo aí, ó. Essas pessoas, irmãos, que acham que Deus não existe, que brinca, que um dia foi evangélico, desviou dos caminhos, né? Chama os ungidos de Deus de bobo. Um dia vai tocar trombeta. Irmãos, eu até parava de pregar. É só terminar de orar para o mundo acabar. É só Daniel terminar de orar que a profecia se cumpre a Bíblia inteirinha. Então aqui eu agradeço a oportunidade, porque eu vou mais além, que eu tenho que estudar mais um pouco. É difícil estudar Apocalipse. Eu já tive visões profundas do que Deus já me mostrou. Já mostrou coisas extraordinárias, já vi os dois lados dessa moeda. Até o Satanás, o maligno, eu já vi na minha frente. Meus irmãos, eu ando com o Espírito Santo. Eu sempre fui de oração. Sou escolhido para pregar essa palavra. E eu busco aqui, né, cada dia, né, na família, ter uma família abençoada por Deus, buscar a Deus a cada dia. E tomar muito cuidado, meus queridos, com a apostasia. Tomar cuidado que a sua igreja aceita tudo. Cuidado. Igreja que aceita tudo não está na Bíblia. Vê na sua Bíblia se está aceitando. Tá? Tomar cuidado. Às vezes as pessoas podem o quê? Toma cuidado com os nãos que tem na Bíblia. A Bíblia fala não acrescentar nenhuma palavra dessa profecia. Eu agradeço essa oportunidade, Deus abençoe.